veio, trouxe a lei do amor e as coisas foram ficando esquecidas, a humanidade foi esquecendo. Ao longo dos anos, muitas crueldades aconteceram. Temos a famosa noite de São Bartolomeu. Vou pegar só apenas alguns exemplos para a gente entender. Em meados de 1500, 1572, a noite de São Bartolomeu é um verdadeiro massacre aos protestantes franceses. No ano de 1095, as cruzadas, que coisa, foram muitas crueldades. Teve o extermínio também dos cátaros, veja que coisa. Teve também cruzadas para acabar com a ocupação do poder islâmico, né? Então, essa ocupação da Terra Santa. Então, ao longo do tempo, a religião, a igreja, foi entrando em guerras, em conflitos, religião com religião, conflito e conflito, e o ensinamento do Cristo deixado para trás. Do momento que a França respirava progresso, respirava ciência, estava assim um borborinho muito grande de tanta vivência e valorização da matéria, da ciência, o plano espiritual se apresenta através de fenômenos das mesas girantes, e nós vamos estudar à frente um pouquinho isso, as irmãs Fox e tantas manifestações mediúnicas. E Allan Kardec, ele se predispõe, ele não era um médium, ele não era um religioso, ele era um homem de ciência, um professor, um pesquisador, e ele vai pesquisar, ele quer saber o que é aquilo que tem, que aqueles médios estão trazendo as mensagens dos espíritos. E ali ele codifica a doutrina espírita, e em 1857, mais precisamente no dia 18 de abril, ele apresenta à França o Livro dos Espíritos, que é uma obra básica. É o primeiro livro composto de mais de 1000 perguntas e respostas sobre a vida, sobre Deus, sobre as suas leis. É um livro que vale a pena conhecer. E ele apresenta esse livro e é perguntado naquele momento: professor Rivail, o senhor está apresentando uma nova religião, a doutrina dos espíritos, o que o senhor está dando o nome de espiritismo? Aí ele diz: sim, ora sim, do ponto de vista filosófico é uma religião. Do ponto de vista religioso, não é. Porque o espiritismo não tem cultos, não tem hierarquia, não tem templos sinuosos. Ele pode funcionar em qualquer casa, em qualquer local, desde que esteja sobre a proteção e as leis espirituais, da oração, da prece, da moralização. E a gente percebe que tem que ter um médium que traga aquele trabalho ali, porque está trazendo um trabalho da espiritualidade. No livro de Mateus, nós encontramos que Jesus é o único medianeiro entre Deus e os homens. Portanto, para trazer mensagem espiritual diretamente de Deus, só Jesus. Mas nós podemos ter o contato com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores, os nossos mentores, os nossos anjos guardiãos. E pior ainda, podemos trazer mensagens de espíritos inferiores, obsessores, perversos, maldosos. Por isso que é necessário estarmos estudando, compreendendo o mundo espiritual e a espiritualidade, para nos defendermos e nos livrarmos de todo e qualquer ataque do mal. Então, a doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, é uma religião, porque ele diz o seguinte: ensina o homem a pensar quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui na terra. E diz que Deus é liberdade e amor, prega a lei da caridade, do perdão, prega Jesus vivo e redivivo, como podemos dizer assim, e tem a missão de religar o homem a Deus. A palavra religare, em latim, quer dizer religião, religar, ligar. Então, religião significa ligar a Deus. E tudo aquilo que tem o poder de religar a Deus se torna-se religioso, divino, do ponto de vista espiritual. Portanto,
é uma doutrina religiosa do ponto de vista filosófico, do ponto de vista das religiões organizadas que tem todas as hierarquias, os dogmas religiosos. Não é religião, tá? É religião do ponto de vista filosófico. E ele está apoiado no tripé, a doutrina espírita está apoiada no tripé. Na ciência, porque aceita a ciência e a investigação dos fatos. Allan Kardec teve a coragem de afirmar que na hora que a ciência provar que a doutrina espírita está errada, os espíritas podem fechar os livros espíritas e acompanhar a ciência, porque ela investiga os fatos e comprova os fatos. E aquilo que não é comprovado ainda, ou é incompreendido por nós, é porque ainda não chegamos no adiantamento de conhecer aquela verdade, mas que tudo é possível se pesquisar cientificamente e comprovar. E do ponto de vista, eu falei, científico, religioso porque religa, e filosófico porque dá liberdade de pensar. O homem é livre para pensar. Ele é dotado de livre arbítrio e liberdade, não total, mas limitada. Cada um tem o seu grau de liberdade. Porém, prega a liberdade com responsabilidade. Você é diretamente responsabilizado espiritualmente por tudo aquilo que você faz. Tudo tem plantio e colheita.